Eu vou também, pai. Oi, amados. Dar uma volta aqui com meu pai no jardim de Dona Alba. E aqui temos orquídeas. Uma orquídea que eu ganhei na entrada da primavera, um evento que eu participei com crianças. E, na verdade, eu já ia mesmo vir aqui no jardim com vontade de falar de um assunto com vocês. Tudo bem aí, pai? Sempre que eu chego aqui me dá vontade de conversar um pouco. E eu tenho pensado sobre uma questão que eu acho bem interessante. Sente aqui, pai. Que é a gente começar a não atrapalhar tanto o destino, a nossa vida. Não quebre não, hein? Senão minha mãe vai se zangar se você quebrar a planta dela. Então, meu paizinho, a gente começar a parar de atrapalhar um pouco a nossa vida, né? O nosso destino, porque na verdade a gente pensa que sabe o que é bom pra gente, mas a gente não sabe. A gente realmente não sabe o que é bom e o que acontece é que a gente atrapalha um pouco o caminho que está determinado para o nosso crescimento, para a nossa potencialização, para a nossa realização. Então, não que eu não tenho nada contra a gente ter sonhos, a gente ter desejos. Eu acho isso muito legal. Eu acho que, inclusive, é o que nos move, né? Mas esses desejos, esses sonhos, eu sinto que são sementes, né? De possibilidades. Mas não necessariamente essas coisas todas têm que acontecer, né? É como a gente plantar uma semente. A gente planta e deixa lá, a gente vai molhando, vai fazendo a nossa parte, mas a gente não fica desenterrando uma semente para ver se ela nasceu, né? Isso atrapalha o processo de materialização do sonho, do desejo. Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Que o sonhar, o desejar, muitas vezes... Vai passar um aviãozinho aqui. Um avião típico da Casa Liberato. Vai levantar, pai? Vou ali e volto já, fazer o xixi e volto. Fazer o xixi e volta. Ó, avião. Vocês viram? Nem sei. Mas enfim, a gente não confia, né, nessa inteligência maior, nesse plano maior. Então tudo bem, o desejo pode ser um sinal de um caminho que a gente precisa seguir. O desejo como chamado, né, do próximo passo, que a gente consiga se manter na presença e o desejo seja uma força que nos impele ao próximo passo. Mas quando esse desejo se torna uma necessidade absoluta, e a gente precisa realizar alguma coisa específica, né? Nesse mundo onde está na moda ter metas, traçar planos e... Trocar de mão aqui que tá cansando. Traçar planos e estratégias. Eu não sei, eu sinto, eu posso estar enganada, porque tudo que eu falo aqui com vocês é baseado na minha experiência, mas eu sinto que um desejo, quando você tem um sonho, um desejo, e solta, né? E ele vai acontecendo naturalmente, no tempo certo, isso tem uma energia muito diferente de quando a gente força a barra, quando a gente manipula situações, manipula pessoas para colher algum resultado que a gente quer porque quer de qualquer jeito, aqui e agora. Não sei, eu sinto que tem uma energia diferente. Essa colheita traz frutos diferentes, né? Como aprendizado, como alimento. Então a gente fica atrapalhando, na verdade eu sinto que a gente atrapalha muito a nossa vida, porque a gente não confia, a gente pensa que sabe o que é melhor e a gente pensa que sabe como realizar alguma coisa. Por exemplo, você tem um desejo, sei lá,
um trabalho que você sonha, né? Um desejo de um trabalho. Como eu, faz de conta que eu tenho um desejo de um personagem, enfim, sei lá o quê, uma mulher bruxa, uma mulher maga, fazer uma personagem assim. Maravilha, eu tenho esse desejo dentro de mim. Mas se eu começar a traçar caminhos para chegar nessa oportunidade, se eu começar a definir quem é a emissora, quem é o diretor de cinema, qual é o diretor de teatro, como eu vou realizar. Se eu começar a traçar caminhos para essa realização, eu estou afunilando as possibilidades, eu estou reduzindo as possibilidades, porque a gente já viu. E eu acho que a idade deveria ser para trazer essa sabedoria e não para a gente ficar mais agarrado aos nossos planos. Mas com a idade, por exemplo, eu já vi que a vida é muito surpreendente, né? Que, caramba, acontecem coisas quando eu sonho, desejo e solto, a coisa vem por um caminho completamente inesperado e surpreendente, né? É muito impressionante. Olha, nesses 53 anos de idade, eu já tenho vivido algumas surpresas. E aí tem uma coisa que eu acho, enfim, que é interessante, que eu também já reparei que quando a gente atrapalha muito o caminho por necessidade de controle da vida e dos fatos, porque a gente acha que sabe qual é o melhor caminho, onde é que a gente deve chegar, porque tá na moda, sei lá, tá na moda qualquer coisa, né? Vestir roupa vermelha da marca tal, que é muito cara, dirigir uma empresa, gente, não sei, tô falando aqui qualquer bobagem. Tudo que tá na moda como meta, a gente adota como se fosse o melhor pra gente, né? Mas na grande maioria das vezes não é. Aquilo é o melhor para um grupo de pessoas. E muitas vezes esse grupo de pessoas tá querendo manipular, criar fraquezas, criar frustração na maioria, né, que eles consideram gado, para pessoas frustradas, enfraquecidas, serem mais manipuláveis. Então, muita atenção para não se deixar colocar dentro de uma bolha e não acreditar no sonho dos outros. O seu sonho pode ser alguma coisa completamente diferente. Mas voltando, quando a gente atrapalha muito o nosso destino, os acontecimentos, para a gente chegar no lugar que a gente já planejou e já traçou antes mesmo da gente nascer, eu acredito nisso, é como se fosse um Waze, sabe? A gente está indo ali por um caminho natural, né? Uma trajetória espontânea, onde a gente vai sentindo fluxo e vai correspondendo e vai dando o próximo passo. Se a gente começa a querer controlar isso e a querer virar mais para a direita, e não era o caminho, não era a direita, independente do tempo, isso pode levar um dia, um ano ou 10 anos, quando a gente abrir mão desse lugar, percebendo que não era esse o lugar que a gente deveria estar, quando a gente acorda que está no lugar errado, que a gente se colocou no lugar errado, o Waze corrige a rota. Então, a qualquer momento que a gente possa ter esse entendimento de soltar, o Waze da vida vai corrigir essa rota. Eu sinto isso. Que muitas vezes eu fiquei amarrada num lugar, numa situação, enfim, num trabalho, numa pessoa, e algum tempo fiquei ali. Nunca acho que seja desperdiçado, porque foi o tempo necessário para eu entender, né, que eu não deveria mais estar ali, então nunca é desperdiçado, é um tempo muito útil, né, de chegar, de caminho para chegar a essa visão maior de que eu preciso me mover daquele lugar. E aí, quando eu solto, naturalmente a vida me coloca na rota de novo. Então, é muito benevolente o universo, né? E esse controle todo que a gente tem, 9 minutos, já tá ficando muito tempo. Esse controle todo que a gente tem com as coisas é medo, a gente não confia. Então, controlar, essa coisa de controlar pode acontecer de várias formas. Nem sempre é porque a gente tem um cargo de comando em algum lugar e pode controlar as pessoas. Esse que tem um cargo de comando e de controle, eu acho que ele está numa enrascada maior, porque a ilusão dele está muito mais concreta. Mas a gente também, no dia a dia, a gente convive com pessoas que a gente tenta controlar,
né? E a gente tenta controlar nem sempre mandando a pessoa fazer isso ou aquilo. A gente tenta controlar muitas vezes assim, ó, se mostrando triste porque o outro fez alguma coisa que a gente não queria. Então a gente cria toda uma atmosfera de tristeza, porque somos todos atores, né? Isso aqui é uma realidade que a gente criou, né? Então a gente faz toda uma atmosfera de tristeza para pressionar o outro a não fazer mais aquilo. Isso é puro controle. É falar, sei lá, qualquer coisa, eu te amo, esperando que o outro fale e vibrando essa necessidade de ouvir. Então a gente está muito viciado no controle, a verdade é essa. E não ter mais necessidade do controle, vem cá, Bobó, não ter mais necessidade de controlar é uma liberdade incrível. Essa é a grande liberdade, porque não controlar o outro, né? A necessidade que eu acho da gente não controlar o outro não é porque, olha, coitadinho do outro, ele deveria escolher o que ele quer, porque ele tem o livre-arbítrio dele. Não é por causa do outro. O outro vai escolher o que ele quer. Se você acha que você está controlando, você está bem iludido. O outro vai fazer o que ele quer, ele vai se colocar onde ele está afim e vai seguir os seus impulsos internos. Então, assim, isso é pura ilusão. Não é por causa do outro que a gente não deve controlar. A gente não deve querer controlar por nossa própria causa. Toda vez que eu quis controlar alguém ou alguma situação, eu me frustrei, porque é impossível. Simplesmente isso. E aí, quando eu paro de controlar o outro, eu também não me deixo mais controlar, né? Por essas manipulações, por essas carências, essas necessidades. E chegar naquele ponto que a gente imagina que é o melhor pra gente, é uma tentativa de controle também. Então, rapidinho, só para concluir, que a gente possa usufruir do caminho, né? Sem ficar tão focado no final, na conclusão, no que a gente acha, que é como aquilo deve ser concluído, arrematado, terminado. A gente não sabe nem quando é que vai ser esse fim. O único fim que a gente conhece é o da morte, né? Então a gente pode começar a treinar essa entrega ao inusitado diariamente. Então nas relações eu vejo muito isso, e eu até vou trazer aqui um assunto que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas tem. Na nossa sexualidade existe uma crença, assim como tem uma crença de que a gente deve traçar um ponto final e uma linha reta até aquele ponto, como se a gente soubesse qual é o melhor ponto final para a gente, existe uma crença dentro das relações sexuais de que o gozo, a ejaculação é o ponto, é a conclusão ideal para aquele ato, para aquele encontro. Então isso é um reflexo da nossa visão completamente errada. A gente não usufrui o caminho. A gente fica tão preocupado com a conclusão, com o final de um movimento que a gente está vivendo, e aí eu trouxe a sexualidade como símbolo da vida mesmo, que a gente não aproveita cada segundo, cada passinho de um namoro antes desse final, que nem precisa acontecer, que bobagem, né? Então, assim, a gente já é ensinado tudo errado desde o início, a gente realmente não aproveita o caminho, né? Quando está acontecendo uma coisa maravilhosa com a gente fica tão preocupado de como aquilo vai acabar, que a gente não aproveita a coisa maravilhosa. E se é uma coisa difícil, desafiadora, a gente também não aproveita as lições daquilo. Quando é bom, a gente quer agarrar, segurar e aí já estraga tudo. Para de aproveitar o momento presente. E quando é ruim, a gente quer fugir daquilo. E aquilo vai voltar, porque o universo é amoroso, benevolente e a gente precisa vivenciar aquela situação. Não adianta fugir, né? Ou nessa vida ou na próxima, aí a escolha é de cada um. Eu decidi viver tudo agora. Então, gente, vamos tentar aproveitar um pouco esse caminho, né? Agora, esse momento presente, essa presença, e o que tiver que aproveitar, aproveite agora. Se você teve um encontro incrível e maravilhoso, aproveite, usufrua ao máximo cada instante desse encontro. Não fique tentando engessar, né, essa oportunidade que você teve e que talvez não tenha nunca mais, né? Não perca tempo planejando como agarrar, como acorrentar esse encontro para sempre, né? Ele pode até ficar para sempre mesmo, mas isso
toda vez que isso é uma preocupação, a gente estraga tudo. Então era isso que eu queria dizer pra vocês. Vou dar uma volta aqui com meu pai, porque ele sumiu. E é isso, amados. Beijo grande. Na verdade, eu gostaria de fazer live, mas é que live só eu tenho que escolher um lugar para fazer. E assim, fazendo vídeo, eu posso distribuir e depois eu faço uma live, tá bom? Porque com live a gente pode interagir mais um pouco. Um beijo.